apresentação chega ao fim. Homer fica surpreso ao saber que é o próximo a cantar. Ele diz que não pode, e Ruia diz que ele já irá e que não tem saída. Homer diz que teme, pois sua voz é horrível, mas Ruia afirma que perderá a aposta. Ele diz que não desistirá e sobe no palco, vendo a lista com as canções. A plateia reclama pela demora em escolher a música. Ele cumprimenta todos, dizendo que tem dificuldades com línguas estrangeiras e afirma que sua voz é horrível. Ele diz que cantará para não perder a aposta e declara gostar de Ruia. Todos se emocionam. Ele diz que gosta bastante dela e não consegue explicar, dizendo que podem encontrar uma maneira de se comunicar. Todos o aplaudem. Ele diz que tentará cantar, e o músico garante que sabem tocar. Ele inicia sua apresentação, olhando para ela e a admirando. Ele inicia a canção. Ruia se emociona e fica feliz da vida. Todos o acompanham. Ruia continua a admirá-lo. A plateia continua acompanhando. Ele continua cantando lindamente. Todos aplaudem após o fim da apresentação. Semri encontra Ozan e se aproxima. Ele questiona como ela sabia que estava ali, e ela conta que perguntou a Ozun. Ele diz não saber se está bem ou não. Ela conta que Seher disse tudo aquilo porque estava zangada, mas Ozan afirma que ela tinha razão e que não é um homem de verdade. Semri diz que isso não é verdade, mas ele confirma que não pode ser um homem de verdade, comparando-se a Dom Quixote, alegando que cairá no chão caso os moinhos o atinjam. Ela diz saber que ele tem sonhos e afirma que não há coisa mais valiosa do que isso, mas ele afirma que existe miséria e mais miséria. Semri diz que ela está vivendo em miséria, e ele questiona qual a diferença entre eles. Ela diz que ele não está sendo justo consigo mesmo, mas ele continua dando razão à sua mãe, pois não fez nada pela casa durante anos sendo filho dela. Ele conta que todas as vezes que foi demitido dos empregos foi por causa de seus sonhos, mas arruinaram todos. Ele diz querer ter uma caixa de mercados para que assim conseguisse levar algum dinheiro para sua mãe, deixando-a feliz. Ele diz que precisa ser um homem de verdade agora. Ruia diz que ele a surpreendeu, pois cantou num bar na frente de todos. Homer diz que não consegue ficar com ela, e ela pede que ele seja autêntico sempre, como foi hoje, e avança. Ele questiona o porquê de ela fazer isso e explica sua situação. Ela diz que não estão fazendo nada vergonhoso, e ele a puxa para a esquina, beijando-a. Homer diz que é particular e que não podem fazer isso em qualquer lugar, beijando-a novamente. Ele questiona o que houve, já que ela está quieta. Ele começa a beijá-la novamente, mas vem o gato e saem. Ozan pede que não conversem mais. Homer questiona o porquê de ela estar calada, já que sempre tem algo a dizer. Ruia questiona quem venceu a aposta, e ele diz que ela venceu, pois não pode ganhar nada melhor que ela nesta vida. Ela relembra a promessa do terraço e afirma que ele preparará a mesa. Ele diz que ela é obcecada pelo terraço. Homer percebe que algo aconteceu com Ozan. Ozan diz que se sente melhor agora. Homer questiona o que aconteceu, mas Ozan diz estar bem, já bêbado. Semri chama Ruia para irem embora. Elas partem. Homer o chama para irem embora também, para onde ele quiser. Ruia diz não acreditar, e Semri conta sobre os agiotas. Semri pede que a prima bata na porta. Ela se surpreende ao ver seu pai e o abraça. Semri fica feliz pela prima. Ozan acorda com ressaca. Homer pede que ele acorde, pois fez chá. Ozan diz que é cedo, e Homer pede que conte sobre os agiotas, pois está morrendo de curiosidade. Ruia serve seu pai e questiona se ele dormiu bem ontem. Kenan conta que teve um sono tranquilo, pois a viu e queria fazer uma surpresa. Ele questiona se ela é o motivo da alegria dos seus olhos, notando que ela chegou tarde ontem. Ela conta que foi jantar tarde, revelando que estava com Homer. O pai não gosta da notícia e se retira para a cozinha. Ruia questiona se ele não dirá nada. Ele diz que não dirá nada. Ela questiona o porquê. Ele diz que estava enganado a respeito de Homer e conta que ele é um bom homem para ela, por ser forte e equilibrado. Homer diz que dará uma surra no agiota, pois não pode deixá-lo se safar. Ozan diz que não podem fazer nada, mas Homer se prepara para sair. Ozan o chama de teimoso. Ruia conta que está trabalhando como consultora jurídica num jornal, e seu pai fica feliz, mas diz que é tudo culpa sua. Ruia diz que pode cuidar de si mesma. Ele questiona a si mesmo se ele não estiver por perto, pois precisa ficar longe a trabalho, indo a Berlim. Ela questiona de onde surgiu isso tão de repente, e ele afirma querer se esforçar para se reerguer. Ele também diz que cometeu erros demais e tomou muitas decisões ruins. Ela diz que ele apenas perdeu dinheiro,
mas ele súplica para que ela o perdoe e assim tenha boas lembranças dele. Ela questiona o porquê de ele estar falando nesse tom, mas ele afirma que é normal por causa de sua idade. Ruia diz amá-lo mais que tudo, confiando plenamente nele, alegando que tudo ficará bem. Semri compra 2 ingressos e entrega o dinheiro, recebendo os ingressos. Ozan pede que Leme pare, questionando o que lhe deu, já que não tem o dinheiro. Ozan diz que enfrentará tudo, mas por enquanto não tem o dinheiro. Homer diz que ele deve e assim pode batê-lo, questionando o que farão. Ozan pede que não o pressione e que pensem juntos. Eles retornam. Ozan diz que este é um bom lugar e afirma não haver nada de errado consigo, pedindo para que falem do que fez ontem à noite. Homer conta que jantarão no terraço hoje à noite. Ozan diz que ele não tem jeito mesmo, mas Homer diz querer deixar isso para trás. Ozan diz que dará um jeito, pedindo a seu tio, já que não há outra escolha. Ele afirma que seu tio deve encontrar um emprego para ele. Homer questiona sobre o jornal. Ozan diz que é seu sonho, mas não pode continuar vivendo assim. Homer entende a situação. Semri liga para Celebi, e ele diz estar em casa, pois Gunis está doente e sente bastante. Desligando, ela se irrita e sai indignada. Adnan e seus comparsas alegam que ele será um convidado e que, se não aceitar, os que ele ama sofrerão. Kenan não tem escolha e acaba entrando no carro. Adnan liga para Skender, confirmando que deu tudo certo, e diz que o patrão está a caminho. Tomris liga para Kenan, mas não obtém retorno e fica preocupada. Semri chega a casa e bate a porta. Fátima a atende. Ela diz que veio buscar sua filha e conta que a polícia está na porta. Ela vê sua filha e percebe que está doente. Ela percebe que está com febre. Celebi conta que foi ao médico e que está resfriada, que não está tossindo, mas sim com a garganta inflamada. Semri diz que são as amígdalas e sugere que as tirem. Celebi diz que avisou, mas ela não acreditou. Gunis questiona se ela ficará ali com ela e pega em sua mão. Celebi questiona se ela irá embora e deixará a filha para trás. Gunis pede que fique com ela. Semri diz que não irá, pois jamais a deixará sozinha nesse estado. Ozan hesita em tocar a campainha, pensa melhor e a toca. A empregada o recebe, e ele se apresenta, desejando conversar com seu tio. Homer a recebe e a admira, desejando-lhe boas-vindas. Ela agradece e entra. Ela questiona o porquê de estar escuro, e ele acende as luzes. Ela retira os sapatos. Ele questiona se ela está pronta e mostra o que preparou. Ela diz que não está nada mal, confirmando que está ótimo. Ele escuta batidas na porta e sai para atender. Ele vê que se trata de Skender, que pede água por estar com sede. Homer questiona o que ele está fazendo ali. Skender vê Ruia e conta que estava à procura dela. Ruia exige que ele saia dali. Skender diz que quer conversar, e Homer pede que não arrume encrenca. Skender diz que é sobre o pai dela, contando que ele é seu sócio nos negócios, e descobre que Homer já sabia de tudo. Ruia questiona o que está acontecendo. Homer diz que é bobagem e que não vale a pena ouvir. Skender diz que ele não é confiável, pois não contou que Kenan é tão culpado quanto os outros. Homer exige que ele saia dali imediatamente. Skender o parabeniza por ser desonesto. Ruia fica indignada e questiona se é verdade que ele já sabia disso. Ela pega seus pertences e afirma que ele não é desonesto e manteve em segredo porque queria protegê-la, mas afirma que pagará caro por esse erro. Partindo, ela sai para a rua, e Skender a chama. Ela o observa. Ele diz que precisam conversar agora mesmo, pedindo que ela o ouça, por favor. Ela se aproxima. Homer vê tudo. Skender diz que há muitas coisas que ela não sabe, mas que, se lhe der a chance, contará tudo. Homer pede que Ruia não faça isso. Skender diz que ela está cometendo um grande erro e a chama para conversar em seu carro. Onde está Kenan? Ruia fica pensativa e vê seu pai. Ela caminha em direção ao carro. Homer se decepciona com a cena. Ruia cumprimenta seu pai, exigindo que ele saia do carro, pois Skender não pode fazer nada. Skender se irrita. Homer se alegra. Kenan sai do carro e parte junto de Ruia. Ela pede que seu pai vá na frente, e Homer pede que não fique zangada, pois não queria magoá-la. Ela diz que não adiantou nada esconder a verdade, pois tem de lutar, não fugir, assim não desistindo de chegar até o fim. Ela diz saber que a vida não é perfeita, deixando claro que não desistirá fácil. Homer diz que não abrirá a mão dela. Ruia diz que conversarão depois,
pois está brava e não quer ferir os sentimentos dele. Homer exige que parta. Skender diz que não podem conversar civilizadamente e conta que o fim dessa estrada é sinistro, alegando que Kenan faz parte de tudo. Homer diz que ele está disposto a pagar por tudo, mas Skender diz que são eles quem mais podem prejudicá-lo e parte. Homer não dá a mínima. Ele liga para Ozan, mas o amigo põe o celular no silencioso. Ele está nervoso, à espera de seu tio. Ele observa tudo ao seu redor. A empregada o serve e se retira. Ozan agradece. O tio o cumprimenta e o abraça, desejando que seja bem-vindo. Ele pede que se sente. Ele comenta como o tempo passou desde um mês após o funeral de seu pai. O tio diz que soube tarde demais. Ozan diz que ele não estava tão longe, pois fez questão de desaparecer na época, quando seu pai lhe emprestou dinheiro, mas nunca o devolveu. O tio diz que são negócios, tentando se justificar. Ozan o abençoa. O tio conta que implorou para que aceitassem a ajuda, mas sempre foi rejeitado, e agora deve ter mudado de ideia. Ozan diz que não mudou, mas precisa de ajuda para casa e para sua mãe. O tio questiona quanto ele quer, pois pode transferir para a conta. Ozan diz querer emprestado e assinará notas promissórias. O tio estranha a atitude, e Ozan conta que não terá como devolver o dinheiro depois. O tio acha graça, dizendo que é bastante peculiar e igual ao pai, que era bastante orgulhoso. Ozan confirma e afirma que pagará sua dívida com esforço, podendo pagar o empréstimo com salário, sem recebê-lo até quitar. O tio concorda, questionando quanto ele quer para poder transferir o dinheiro. Ruia diz estar procurando comprimidos analgésicos. Kenan pede que se acalme. Ruia diz estar bastante estressada, alegando que não se acalmará, pois ainda pode ouvir a voz de Skender revelando a verdade. Ela exige que não diga que as mortes foram sua culpa. Ela pede que conte sobre a tal sociedade. Homer conta que cancelou o terraço, pois Skender veio visitá-lo, e pede para vir para saber de tudo. Eles partem. Kenan conta que a única coisa que fez foi garantir que os artefatos saíssem da cisterna, alegando que não tinha como saber sobre o incêndio. Ruia questiona como tudo aconteceu, alegando que ele quis se safar. Kenan diz que só fez o que lhe pediram, pois seu trabalho era somente tirar os artefatos. Ruia fica incrédula por seu pai acreditar em Skender. Homer bate a porta, e Ruia se irrita, pois não quer outra briga. Ele pede que os deixe falar, mas ela alega que falará tudo o que deseja. Ela diz estar tensa, e ele diz que está ali para estar ao lado dela em todos os momentos, assim como prometeu. Ele diz que não seria fácil contar a verdade para ela. Ela também fica sabendo que Ozan já sabia e se irrita mais profundamente, além de Tomris. Ozan questiona o porquê de estarem discutindo, e ela confirma que já sabe de tudo. Homer conta que pediu para que conversassem juntos. Ela marca uma reunião para amanhã de manhã, às 8, sem desculpas. Homer diz que não poderá abandoná-la, e Ozan pede perdão por toda a confusão. Eles partem. Ruia pede que não lamente, pois desculpas não bastam, pedindo que durma, pois amanhã farão o que é necessário. Kenan questiona sobre Semri. Ruia conta que ela já deveria ter voltado da visita a Gunis e ligará para ela. Celebi a observa cuidar da filha. Semri acaba conversando com quem não queria sobre a filha. Ele continua sendo teimoso, mas ela não dá a mínima. Ele questiona como ela suporta viver sem Gunis. Ela diz que não suporta, mas é paciente. Ele diz que ela sempre pode mudar de ideia. Ela atende a ligação de Ruia, contando que está bem e está na casa de Celebi, pois Gunis está doente. Também diz não saber se ficará ali e que não há outra escolha. Ela pede que a prima fique despreocupada, pois, se acontecer algo, avisará. Ozan conta tudo o que aconteceu com seu tio. Homer fica impressionado com a situação. Ozan diz que assim atirará dinheiro na cara do agiota, e Homer parte para a loja. Ele vasculha a gaveta e guarda no bolso da roupa. Ruia acorda. Ela vê o bilhete pela janela e o pega. Ela vê os analgésicos e fica feliz. Homer retorna, e Ozan acha engraçada a situação da vida dele. Skender chega chamando por Celebi. Ulya não é ouvida. Skender adentra e se espanta ao ver Semri, alegando ser uma emergência. Semri diz que avisará se precisar de algo, e Celebi parte. Ele questiona o que aconteceu. Skender conta que Ruia não aceitou o acordo, apesar de saber que Kenan é culpado. Celebi diz que Kenan não tem nada a perder, e Skender questiona o que farão. Celebi diz que cuidará deles após acabarem com Tomris. Ele pede que dê um jeito de Kenan voltar para seu lado,
para garantir que não fale. Esquender diz que resolverá de sua forma, exigindo que não machuque,